Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo com vocês, sextos anos, para a gente conversar sobre matemática. Meu nome, professora Marita, e o meu sinal, ele é assim, ó. Tudo bem, gente? Vamos falar sobre matemática? Vamos, mas antes a gente tem alguns recadinhos. Essas aulas estão disponíveis em 3 canais: internet, no aplicativo Aula Paraná e também estão disponíveis na TV aberta. Ah, professora, lá no Aula Paraná tem um negócio chamado Classroom. Isso mesmo, quando você acessa o Classroom lá pelo Aula Paraná, vocês conseguem ter acesso aos slides e todo o material que a gente traz aqui para a aula e também para alguns exercícios, tá? Muito bem. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar alguns assuntos. Vai continuar ainda lá falando de soma e subtração de números racionais. A gente vai falar dos decimais e a sua forma fracionária. E a gente vai falar de simplificação de fração. Nossa, fizemos um pacotão aí de coisa, né? É verdade? É verdade, mas vamos lá que a gente vai dar conta. Começando a aula de hoje, já com um exercício, porque como eu não deixei tarefa na aula passada, hoje a gente já vai começar com o exercício. Um tempinho para vocês pensarem nesse exercício aqui. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram pensar? Então, vamos lá. O que estava escrito? No primeiro dia, Arnaldo pintou 1/8 da parede. No segundo dia, 3/10. Então, vamos organizar nosso pensamento? Vamos.
Vem aqui comigo para o 4. Então, o que ele tem ali na primeira fração? 1/8. Como é que eu represento 1/8? 1/8, que é como se eu pegasse um inteiro, dividisse em 8 partes e considerasse uma delas. No segundo dia, 3/10. Então, olha lá. Primeiro dia, 1/8. Segundo dia, 3/10. Mas o que ele está perguntando? Quanto falta para que ele pinte a parede toda? Bom, quanto falta? Muito bem. Quanto falta? Então, a gente está trabalhando com uma ideia de subtração. Vou subtrair o quê? Um inteiro, que é a parede toda, menos quem a gente encontrar o quê? Nessa soma aqui, ó, do 1/8 que ele já tinha pintado, mais 3/10. Tudo bem? Então, dessa soma aqui, a gente vai ter um resultado. Vou pegar esse resultado e fazer o quê? O inteiro menos aquele resultado, certo? Organizar o pensamento? Isso que vocês tinham pensado? Vamos ver como é que vai ficar? Olha lá, tudo bem? Vamos ver como é que vai ficar aqui então. 1/8 mais 3/10. É o que a gente pensou aqui, ó, não é? Denominadores diferentes. Esse tipo de denominador aqui, é só eu multiplicar um pelo outro? Até pode, né? 8 vezes 10 vai dar 80. Mas tem um número menor que tem na tabuada do 8 e na tabuada do 10, que é o 40. Então, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10, vai ser o 40. Como é que 8 vira 40? Vezes 5. 1 vezes 5, 5. Como é que o 10 vira 40? Vezes 4. 3 vezes 4, 12. Ficou os denominadores iguais? Ficou. Então, se os denominadores estão iguais, é porque os pedaços estão divididos em pedaços do mesmo tamanho. Então, eu consigo juntar 5 pedaços de 40, 12 pedaços de 40, que vai dar 17 pedaços de 40. Mas é isso que ele está perguntando? Não. Isso aqui representa o quê? O que ele pintou no primeiro dia e no segundo dia, certo? Então, juntou o primeiro dia mais o segundo dia. E a pergunta é o quê, ó? Quanto falta para pintar a parede toda? Então, eu vou ter que pegar esse 17/40 e tirar de quem? Da parede inteira. Então, 1 inteiro menos 17/40 é a conta que vai me dar a resposta final. Se é 1 inteiro e a parede está dividida em 40 pedacinhos, então vai ser o quê? 40 40avos. 40 40avos. 40 40avos menos 17 40avos vai dar o quê? 23 40avos. Ah, então quer dizer que falta mais da metade. Ó, guarda isso. Falta mais da metade para ele pintar a parede. Se fosse metade, que fração seria aqui? 20 40avos. Mas o exercício está perguntando o quê? Quanto falta? Então, está faltando 23 40avos da parede para ser pintadas. Falta 23 40avos para que Arnaldo termine de pintar a parede toda. Beleza? Foi assim que vocês pensaram? Tenho certeza, porque vocês são muito bons. Vamos lá. Segundo exercício. José separou 2/5 de um terreno para construir um galinheiro. Então, o galinheiro vai ter 2/5. 1/3 para cultivar alface e o resto do terreno para o tomate. Em que fração do terreno José cultivará tomate? Opa, é parecido com o exercício da parede. Vamos lá? Tempo para vocês.
E aí, conseguiram pensar? A ideia é a mesma da parede. Qual é a ideia? Vamos organizar nosso pensamento. 2/5 para o galinheiro. 1/3 para o alface. O que sobrar do terreno será tomate. Então, primeiro, somo 2/5 com 1/3. Lembra do exercício da parede? E depois eu vou subtrair 1 do resultado dessa soma. Vamos fazer com a professora aqui no quadro? Então, olha lá. 2/5 mais 1/3. Denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer mesmo? MMC. Qual vai ser o MMC entre 5 e 3? Bom, vou pensar quem tem na tabuada do 5 e do 3 ao mesmo tempo. O 30. Muito bem, o 30 tem na tabuada do 5 e do 3. Mas será que não existe um número menor do que o 30? Professora, o 15. Realmente, olha, vamos pensar. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. Então, 5 vezes 3, 15. Então, o MMC entre eles aqui vai ser o 15. O que aconteceu aqui? Como é que o 5 vira 15? Vamos pensar aqui, ó. 5 vira 15, é só eu pensar 15 dividido por 5, vou pensar nessa divisão aqui, vou trocar minha seta daqui para cá. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes o 2, 6. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Ficaram em tamanhos iguais? Ficaram. Eu tenho 6 quinzeavos mais 5 quinzeavos, que vai dar 11 quinzeavos. Mas eu quero saber quanto do terreno que foi plantado? Não, eu quero saber o tanto do terreno que sobrou para que eu plante os tomates. Então, vai ficar o quê? 1 menos 11 quinzeavos. O inteiro, o terreno foi dividido em 15 pedaços. Então, eu vou ter 15 quinzeavos menos 11 quinzeavos. 15 menos 11, 4 quinzeavos. Então quer dizer que para eu plantar tomate vai sobrar 4 quinzeavos do terreno. Vamos ver nossa organização? Olha lá. 4 quinzeavos do terreno. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Vamos lá. Resposta letra D. E aí, nesse 3, o que está acontecendo aqui? Na portaria de um prédio, chegaram certo dia 65 cartas. Desse total, 1/5 foi entregue no primeiro andar. Peraí, 1/5. Se são 65 cartas, elas vão ter que ser divididas em 5 partes, porque os 65 representam o todo que chegou. Então, vou dividir em 5 partes e considerar uma delas para o primeiro andar. Mas ela quer saber para o primeiro andar ou ela quer saber para os outros? Qual é o número de cartas distribuídas nos outros andares? Vamos lá? Se você acha mais fácil, desenha. Desenha o inteiro, divide em 5 partes, pensa quanto que cada partezinha vale para a gente poder conseguir responder isso, tá bom? Tempo para vocês.
E aí, pensaram? Vamos ver como é que a professora pensou? Bom, organizando o pensamento, a gente já discutiu um pouco, não é? Primeiro eu tenho que descobrir quanto que é 1/5 de 65. Aqui que ficou a dica do desenho. 1/5 de 65 é eu pegar esse 65, dividir em 5 e considerar uma parte. Depois eu vou subtrair do valor 65, o que eu considerei do 65, porque daí dá o restante, não é? Olha lá, olha o desenho que a prof fez. Então eu peguei o 65 e dividi em 5 partes. 65 dividido por 5 é uma divisão exata. Por quê? 65 é múltiplo de 5, é divisível por 5, deu 13. Então quer dizer que para cada andar ficaram 13 cartas. Considerei o primeiro. Quem sobrou? O que eu posso pensar? 65 menos 13, que dá 52, olha a continha de subtração aqui. Ou eu posso pensar, quantos andares faltaram para ser distribuídos? Não são 4? Se cada andar vale 13, então é 4 vezes 13. 4 vezes 13 também dá 52. E olha, professora, então nesse exercício eu tenho duas contas diferentes que chegam no mesmo resultado. Isso mesmo. Tudo bem? Está tranquila essa aula? Vamos continuar. Mais um exercício para vocês. Leiam com atenção o enunciado, dividam em partes, organizem o pensamento e resolvam. Tempo para vocês.
E aí? O que está acontecendo aqui agora? Vamos pensar? 2/3. 2/3 equivale a 36 mil, certo? Agora, quantos habitantes esse município vai ter? Vamos organizar nosso pensamento? Então, 2/3 equivale a 36 mil. Primeiro eu tenho que descobrir quantas partes o inteiro foi dividido. Bom, o inteiro foi dividido em 3 partes, porque não é 2/3. Muito bem. Depois, as partes consideradas, 2 partes de 3, equivale a 36 mil. Tudo bem? Depois que eu descubro, então, quanto que vale cada parte para eu poder descobrir o meu todo. Essa é a ideia do problema. Olha lá. Então, eu já sei. 2/3 equivale a 36 mil. Muito bem. Se 2 partes equivale a 36 mil, olha lá, 2 partes equivale a 36 mil. Quanto que vai valer cada partezinha? Ai, professora, fica fácil, é só eu dividir por 2, não é? Muito bem, então cada partezinha aqui vai valer 18 mil. Professora, não fez a conta ali? Ai, gente, mas qual que é a metade de 36? 18. Qual vai ser a metade de 36 mil? 18 mil, tudo bem? Então, quer dizer que cada partezinha vale 18 mil. Se eu quero saber a população toda, quero saber tudo, é só fazer o quê? 18 mil mais 18 mil mais 18 mil. Prof, eu já aprendi que a multiplicação, ela simplifica a escrita de parcelas iguais. Se eu tenho 3 parcelas com 18 mil, eu posso escrever como sendo 3 vezes o 18 mil. Então, vai acontecer o quê? 3 vezes o 18 mil vai dar 54 mil. Tudo bem? Então, quer dizer que a população toda dessa cidade, ou seja, o todo dessa cidade, o inteiro dessa cidade, vale 54 mil habitantes. Resposta letra D. Tudo bem, gente? Vamos lá. Mais um para vocês pensarem. Só que, olha, presta atenção aqui no que a gente tem uma palavrinha nova. Fração irredutível. O que a palavra irredutível significa? Redutível vem da ideia de reduzir. Irredutível vem da ideia de que eu não consigo reduzir mais. Ou seja, eu já cheguei no menor valor possível. Então, eu escrever uma fração irredutível, eu escrever essa fração com o menor valor possível e que representa a mesma quantidade. Nossa, professora, a gente está falando de novo de equivalência de fração? Isso mesmo, eu vou ter uma fração e vou reduzir essa fração de forma proporcional, que ela continua representando a mesma quantidade, certo? A mesma quantidade, mas com valores menores. Tudo bem? A letra A, vocês vão usar o 0,2. Ai, professora, não é 0,2 que fala. Como é que fala? 2 décimos. E aí já fica a dica da fração que a gente vai trabalhar. Tempo para vocês.
aí? O que aconteceu? Lembra, a professora já deu uma dica. Lendo o número decimal, a gente já consegue pensar qual fração que vai ser. Esse número decimal, a leitura dele é de 2 décimos. Então, a fração também vai ser de 2 décimos. Vamos comigo aqui no quadro um pouquinho para a gente poder fazer? Muito bem. Então, eu tenho a fração de 2 décimos, que representa o 0,2. Mas o exercício está pedindo o quê? Fração irredutível. O 2 e o 10 são os menores valores possíveis? Será? Será que eu não consigo dividir o 2 e o 10 por um mesmo número? Ah, professora, o 2 e o 10 tem aonde? Na tabuada do 2. Então, eles são divisíveis por 2. Se eles são divisíveis por 2, eu consigo dividir todo mundo por 2. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Então, 1/5 é o equivalente a 2 décimos. Professora, vai pedir para vocês anotarem com bastante carinho isso. Sabe por quê? Porque isso a gente vai usar muito, muito, muito quando a gente estiver trabalhando o quê? Porcentagem. Lá na porcentagem, essas frações do exercício 5 aqui, vai me ajudar muito se eu souber que, por exemplo, 0,2 é a mesma coisa que 1/5. Guarda o que eu estou falando. E a letra B? Como é que vai ficar a letra B? Como é que eu leio esse número? Hein? Esse número aqui. Pensa, como é que eu leio esse número? Como eu leio este número, já vai me dar a dica da fração que eu tenho que reduzir. Tempo para vocês.
E aí, pegaram a dica da leitura? Décimo centésimo. Então, 25 centésimo. Qual será a fração que vai dar? Vamos ver? Olha lá, 25 centésimo. Mas, professora, como é que você chegou na conclusão que 25 centésimos é 1/4? Vamos ver? Vamos lá. Fazer comigo aqui, ó. 25 centésimos. 25 e 100. Eu consigo simplificar por quem? Bom, se termina com 5 e termina com 0, eu já sei que eu consigo dividir todo mundo por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 100 dividido por 5 vai dar 20. Consigo continuar dividindo por 5? Sim, ó, 5 e o 20 tem na tabuada do 5. São múltiplos de 5, então eles são divisíveis por 5. Então, vou dividir de novo por 5. Então, aconteceu o quê? 5 dividido por 5, 1. 20 dividido por 5, 4. Professora, chegou no 1/4. Quantas vezes eu dividi por 5? Não foram 2 vezes? 5 vezes 5, 25. Então, quer dizer que daqui para cá, eu já poderia ter dividido todo mundo por 25. Por isso que 25 centésimos é a mesma coisa que 1/4. Tudo bem, gente? Divisíveis por 25. Beleza? Opa, mais uma. 2 décimos, mesma coisa que 1/5. 25 centésimos é a mesma coisa que 1/4. Guarda isso que a gente vai precisar disso lá na porcentagem, tá bom? Muito bem. E a letra C? Ficou facinho agora, né? Vamos lá, tempo para vocês.
aí? 5 décimos. Olha lá, 5 décimos. Então, quer dizer que isso aqui vai virar 5 décimos. 5 décimos eu consigo simplificar por 5, que vai dar 1/2. Muito bem. Então, prestem muita atenção. O que a prof disse que vocês precisam guardar? Que 2 décimos é a mesma coisa que 1/5. Que 25 centésimos é a mesma coisa que 1/4. 5 décimos é a mesma coisa que 1/2. Tudo bem? Não esqueçam disso. Isso é bem importante pra gente quando a gente for trabalhar porcentagem. Guardem isso, tá bom? Olha lá então. 5 décimos são divisíveis por 5, deu 1/2. Então, como resposta, 2 décimos é a mesma coisa que 1/5, 25 centésimos é a mesma coisa que 1/4 e 5 décimos é a mesma coisa que 1/2. Com isso, a gente trabalhou o quê? A fração irredutível. Olha lá, 2 décimos é uma fração irredutível? Não, porque eu consigo simplificar ela, essa fração eu consigo simplificar mais ainda, escrever com um número menor. Então, 2 décimos vira 1/5. 1/5 é fração irredutível? É, porque o único divisor comum que existe entre o 1 e o 5 é o próprio 1. 1 dividido por 1, 1. 1 dividido por 1, 1. Ou seja, se eu dividir todo mundo por 1, vai sempre dar 1/5. Então, eu cheguei na menor fração possível. 25 centésimos. Qual é a menor fração possível? 1/4. Era 5/20? Não, porque 5/20 tem um divisor comum que é o 5. Então, consigo escrever de uma maneira mais simplificada ainda, certo? 5 décimos. Mesma coisa que 1/2. Então, fração irredutível, não esqueçam, é a fração mais simplificada possível. Tudo bem? Então, nessa aula de hoje, a gente resolveu alguns problemas de adição e subtração e a gente trabalhou a simplificação de fração. Tudo bem? Muito bem. Então, pessoal, se cuidem, fiquem em casa, se protejam, para que a gente logo, logo esteja pronto para estar junto de volta, né? Logo, logo a gente esteja junto. Um beijo bem grande da prof para vocês, tá bom? Com o coração bem apertadinho de saudade, mas com certeza fazendo o melhor possível para que vocês possam ter a matemática aí dentro da casa de vocês. Beijo!